Nós vamos falar sobre divulgação científica. A divulgação científica, ela vem cada vez mais sendo usada para auxiliar no ensino de ciências, com o intuito de trazer maior interesse para as áreas. A grande acessibilidade desse método e o que diferencia ele de outras formas de ensino é que ele aproxima mais diversas faixas etárias, diversos tipos de públicos diferentes, em diversas situações sociais diferentes, etc. Mas o que seria divulgação científica? Se trata de atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados, em meios de comunicação diversos. Daí a gente tem muitos exemplos. Existem divulgação científica por textos, por livros, por filmes, séries, podcasts, até jogos, museus, jornalismo científico, música, teatro, e, enfim. E muitos outros também. Tem muitos canais no YouTube também que fazem divulgação científica, por exemplo. Alguns famosos são o Manual do Mundo, o Nerdologia. Tem também séries de TV como Cosmos, de Carl Sagan, e depois ser gravado pelo Neil deGrasse Tyson. Inclusive foi o que me fez começar a gostar de física. E tem livros também, como do autor brasileiro Marcelo Gleiser, até do próprio Carl Sagan também. Bom, no Instituto de Física, nós temos alguns projetos de divulgação científica. Um deles é o Arte Ciência no Parque. Esse projeto ele é coordenado pelo professor Mikia Muramatsu. Eu participo desse projeto desde 2017. Essa na foto sou eu. E o foco principal do projeto é levar experimentos de física, desafios matemáticos, algumas oficinas de baixo custo que elas possam ser reproduzidas para alunos de escola pública. Então, a gente, às vezes, dá oficina para os professores mesmo das escolas públicas, para que eles consigam reproduzir essas oficinas nas escolas. E, às vezes, a gente vai até as escolas, que é a maioria dos casos, e fazemos algumas oficinas, algumas apresentações, montamos mesas com experimentos lúdicos. E, geralmente, não só crianças, mas crianças, adolescentes e até os professores se interessam bastante. Nós também fazemos apresentações para público geral. No Dia Internacional da Luz, no final de semana, que acabou de passar agora, a gente normalmente faz um evento juntamente com o planetário do Ibirapuera. E a gente faz basicamente nas escolas, só que lá no Ibirapuera para público aberto. Então, quem quiser vir, e aí a gente faz várias oficinas, como caleidoscópio, como a gente faz uma luneta também. É bem legal. E o público é bem diverso. Uma coisa bem legal que a gente começou a fazer há pouco tempo é acompanhar escolas durante o ano inteiro. Tem algumas escolas que elas são bem interessadas, que elas procuram o nosso projeto. E nós fazemos eventos e fazemos exposições e fazemos apresentações, experimentos durante o ano inteiro, de acordo com o que os alunos estão estudando. Nós pegamos um turno e fazemos isso. E no final do ano propomos uma feira de ciências. Os resultados que obtivemos até agora foram muito bons. Todos os alunos eles se interessaram bastante. E eles se interessaram bastante, alguns até falaram sobre seguir essa área. Então, foi uma resposta bem positiva. E o que é interessante também, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente sempre deixa claro para eles sobre o acesso à universidade pública. E muitos deles não sabem que a UF é pública. Já perdi a conta de quantas crianças me perguntaram quanto eu pagava de mensalidade na USP. E a gente deixa claro tudo isso, a gente conversa um pouco sobre o treinamento estudantil e etc.
Bom, mas não tem só a ciência no meu projeto de divulgação científica na física, né? Tem também o laboratório de demonstrações. O laboratório de demonstrações, ele se localiza no Instituto de Física, oferece grande acervo de equipamentos e experimentos e demonstrações que podem ser utilizados em sala de aula. Possui também uma pequena oficina e experiência no desenvolvimento de experimentos de baixo custo. Então é um pouco parecido com a ciência, só que é mais fixo e tem mais variedade de experimentos também. Temos também o show da física. O show de física constitui-se de uma série de demonstrações abordando diversos assuntos interessantes sobre a física. Supervisionados por um professor coordenador, monitores treinados fazem uma apresentação lúdica, divertida, dinâmica, envolvente e interativa, permitindo que os alunos contextualizem, ampliem e estimulem o seu perfil científico. Mas, abrangindo um pouco, saindo um pouco da física, temos muitos outros projetos de educação científica que envolvem alunos, até professores da USP e de outras universidades públicas também. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. Alguns que eu acho bem interessantes, alguns que eu acompanho, alguns que foram indicações de amigos. Estão aqui os 3 primeiros, que são os que a gente tem aqui na física. O Ar Ciência no Parque, inclusive convido todos a vocês quando a quarentena acabar, a visitar a gente. O Laboratório de Demonstrações, o Show da Física, o Bingo Telescópio, Via Saber, que é bem conhecido, pelo menos aqui na USP, não sei como que é lá fora. Astrotubers, Nunca Vi um Cientista, Disco Ciência, Dragões de Garagem, Alô Ciência e Mulheres da Ciência. Então eu recomendo vocês darem uma olhada em alguns desses projetos que são bem interessantes também. As autoras do Instituto de Física Ribeiro e Kawamura fizeram um estudo baseado numa pesquisa de vários artigos relacionados ao tema de divulgação científica, para poder saber, ter reflexões e analisar as funções dessa forma como recurso didático. Dentro dessa pesquisa, elas atribuíram 5 funções para a divulgação científica como recurso didático. A primeira delas é o mundo de leitura, pois, de certa forma, o uso de divulgação científica favorece o desenvolvimento de habilidades e de hábitos de leitura dos alunos. Além disso, com o favorecimento do ensino de conteúdos científicos, propicia novas formas de se ler o mundo. Então, ele agrega uma visão científica às concepções cotidianas prévias desses alunos. E trazendo reflexões sobre a ciência, sobre os conteúdos científicos e as suas aplicações e implicações sociais, ela contribui para a formação do espírito crítico também. E o uso da divulgação científica, ele também contextualiza os conteúdos curriculares e traz informações atualizadas sobre ciência e tecnologia. Também é uma forma de articular o conteúdo científico com o cotidiano dos alunos. E, além disso, serve também para despertar interesses por temas científicos, e elas categorizaram isso como o olhar da sedução. Então, traz um sentimento de curiosidade sobre esses assuntos científicos nos alunos. No entanto, o uso da divulgação científica vai além de apenas aprender os conceitos que vão ser avaliados em testes. É necessário fazer uma discussão sobre esses conteúdos, levando em conta quais são os contextos social, econômico, histórico e tecnológico, como uma forma de inserir esse aluno numa sociedade que é permeada pelo discurso científico. A divulgação científica, ela tem pontos a favor e contra, assim como qualquer recurso utilizado didaticamente. Um dos pontos a favor
é a possibilidade de interações sociais verdadeiras. Do ponto de vista da perspectiva vigotskiana, essas interações verdadeiras, elas se dão com a definição de uma situação, a intersubjetividade e mediação semiótica. A definição dessa situação, ela é necessária porque ela gera uma situação única para todos os participantes, sejam professor e alunos. E ela é tida a partir de uma discussão prévia do conteúdo a ser analisado. E isso direciona para todos e especifica para todos qual é o problema que se busca uma solução, que ele deve ser discutido e solucionado. Outro ponto a favor é o surgimento de pseudos conceitos, que com eles é uma forma de como começa a aquisição de conteúdo científico, de conceito científico. Então, esses pseudos conceitos servem para ir transformando e agregando novos significados para esses conceitos científicos. E também promove uma inter-relação entre os conceitos científicos e os espontâneos, evidenciando dessa forma um processo contínuo de ensino e aprendizagem. Mas essa forma pedagógica, esse recurso pedagógico, ele também pode ser problemático. Os problemas ocorrem quando os erros conceituais não forem identificados, então isso pode comprometer a formação científica dos alunos. Então é necessário ficar atento para que os conceitos sejam adquiridos corretamente. A formação do professor do ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais, se essa formação não permitir a identificação desses erros. Isso pode gerar um problema de obstáculo epistemológico, prejudicando, assim, o desenvolvimento dos alunos e o processo de ensino-aprendizagem. E também, se ela não for considerada a necessidade da transposição desses textos de divulgação científica, visto que as concepções de como se dá o conhecimento, elas emergem e se consolidam. Bom, pessoal, eu vou falar sobre as formas de utilização da divulgação científica, talvez trazer uma reflexão de como a gente pode utilizar ela em sala de aula. Nisso a gente pensou talvez em 3 possibilidades. Uma delas como recurso didático, meio que trazer relações dos conteúdos curriculares, dos acontecimentos presentes no dia a dia, fenômenos que acabaram de acontecer, aí foram talvez, sei lá, noticiados em algum lugar, e meio que trazer eles para o próprio conteúdo curricular. Também a forma do uso da tecnologia, o que está acontecendo e tudo mais, trazer isso para uma correspondente. Uma outra forma talvez é o meio para aprendizagem. É mais uma questão, uma relação de identificação e modificação das concepções que os alunos levam para a sala de aula e a partir dos textos de divulgação. Nisso a gente pode tentar trabalhar talvez com um certo olhar diferenciado para como que faz para a atividade de divulgação científica, trazer uma certa motivação, um encantamento. E a terceira possibilidade ela é como um objeto de estudo e meio que compreende um olhar para a própria atividade de divulgação científica, como que a partir da divulgação promove o desenvolvimento de habilidades, como eles conseguem olhar criticamente para uma atividade de divulgação e conhecimento científico e saber interagir com eles e pensar os textos de divulgação científica
não como uma única fonte de informação, mas como elemento motivadores para o conhecimento do aluno, né? E também pensar em elaborações ou avaliações em estratégias didáticas, como fosse, por exemplo, utilizar jornais, revistas em sala de aula. Talvez a gente possa pensar em algumas questões, como o que pode contribuir para a formação de uma criticidade do aluno e reflexões sobre, principalmente nas questões tecnológicas, de desenvolvimento científico no cotidiano. E principalmente a gente pensar assim, no momento que a gente utiliza esses textos, jornais, revistas, como que a gente pode formar leitores críticos e capazes de entender uma linguagem científica, né? E ao mesmo tempo promover uma certa criticidade a respeito dos próprios meios de comunicação. E com isso, talvez utilizando as atividades e tudo mais, uma forma de melhorar a qualidade das discussões sobre o uso da ciência e da tecnologia. E uma outra forma, uma boa forma de utilizar a divulgação científica pode ser através das feiras de ciências, né? E mostras científicas que acontecem nas próprias escolas. E essas mostras científicas, essas feiras, elas são como se fosse um meio informal de educação e divulgação científica, né? E é uma forma de organização feita pelos professores e alunos, e através da orientação dos professores, os próprios alunos eles conseguem mostrar e apresentar alguns fundamentos científicos. E a ideia dessa exposição talvez seja, além de incentivar e estimular a criatividade dos alunos, também uma forma de divulgação científica para os visitantes e para o entorno, né, da comunidade escolar. E também pensar na questão da forma do que a Feira de Ciências é utilizada, né? Por exemplo, como um projeto, às vezes semestral, anual, e com isso os professores orientando passo a passo, trazendo novas ideias, como que a gente pode promover essa experiência na Feira de Ciências, e trazer um papel talvez fundamental na utilização delas, que é o diálogo, né, entre a escola e os alunos, e uma interação de como que ela pode ser utilizada, né? Isso talvez seja um dos fatores assim fundamentais, principalmente na utilização da divulgação científica, que trazendo esse diálogo a gente pode talvez estabelecer um denominador comum entre o que o professor quer desenvolver e trazer de conhecimento para os alunos e o que os alunos estão se interessando. E acho que esse interesse, esse despertar, essa troca de conversas pode estabelecer um denominador comum que haja uma aprendizagem. E com isso a gente pode falar sobre uma forma de utilização de divulgação científica na sala de aula. Bom, pessoal, seguindo o que os colegas nos mostraram, né? Uma visão do que é divulgação científica, além de algumas experiências concretas com exemplos, nos trouxeram também uma abordagem da divulgação científica como recurso didático teórico. Foi importante pontuar os prós e contras do tema como recurso. Então, nos foi apresentado possibilidades de como utilizar a divulgação científica na sala de aula,
Eu particularmente gosto das feiras de ciências, né? Mas para unir as pontas, para concluir nosso seminário e dar prosseguimento com a discussão, a gente pensa ser importante provocar uma reflexão mais profunda acerca do tema. E, então, eu trago o questionamento em tela. A produção do material de uma divulgação científica é unilateral e linear, ou seja, o cientista produz e entrega isso ao leitor. O termo, né, de divulgação científica, não apenas designando um tipo específico de texto, ele está relacionado à forma como o conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula numa sociedade como a nossa, né? O processo ele é autônomo, ele é descolado de outros fatores sociais, de outros fatores temporais, econômicos, políticos. Entrando mais no campo do ensino-aprendizagem, né? Quem são os atores envolvidos? A gente está falando do professor que ensina e do aluno que aprende? Esse ponto é importante retomar a ideia do Paulo Freire da educação bancária, e se caracteriza por ser um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, né? Uma simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. O saber como uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Há espaço para interlocução, ou seja, a relação é simétrica, há espaço para construção coletiva do conhecimento ou mesmo da própria divulgação científica, da divulgação desse saber. O monopólio da construção ele pode ser visto como uma manifestação instrumental do que o Paulo Freire chama de ideologia da opressão, né? A absolutização da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. Então, eu acho que esse é um ponto de questionamento do qual a gente pode prosseguir na discussão. Se a produção do material de uma divulgação científica é unilateral, linear, né? Quem são as pessoas que produzem e qual é o grau de legitimidade dessa produção? Bom, a gente espera que vocês tenham gostado, que isso contribua para a discussão. Um abraço.